que no meu governo, 21 e 22, tivemos a pandemia, lamentamos as mortes, mas o Brasil criou 3 milhões de empregos. Em 2015 e 2016, governo Dilma, que o Lula tinha uma tremenda participação, perdemos 3 milhões de empregos no Brasil. Isso é a maneira de administrar. Ele não administra, não é gestor, é um mandão, é um gastão. Tanto é que ele fala que vai acabar com o teto de gasto. Ou seja, é aquela pessoa em casa que vai falar, olha, eu vou gastar mais com o recado, se faltar dinheiro eu pego empréstimo, recorro a agiota, isso acaba o dia, leva à falência aquela pessoa. É a mesma coisa no Brasil. Se o Lula continuar administrando o Brasil como fez nos seus 8 anos e mais 6 de Dilma, o Brasil quebra. Um país riquíssimo fará com que o seu povo viva uma situação de miséria. Como, por exemplo, ele apoia o regime de Nicolás Maduro. E Maduro, juntamente com Chávez, né, que o antecedeu, quebrou a Venezuela. A Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo, e hoje é um país com o povo mais pobre do que o povo haitiano. Nós não queremos isso para o Brasil. Então, quando você fala em estilos, primeiro me acusam de tudo. Tudo eu sou responsável. Tudo tem um motivo para me acusar, para buscar o desgaste. E você, eleitor? Você vai simplesmente anular seu voto? Você está ajudando o Lula a ter mais votos nas urnas. É o momento de você decidir, fazer um filtro, quem está falando a verdade ou não. Nós estamos sempre mostrando fatos. E eu estou mostrando um fato gravíssimo. Ele quebrará o Brasil. O próprio Henrique Meirelles falou há pouco, em matéria, se eu não me engano, no Poder 360, onde ele diz que não decidiu ainda pelo futuro ministro da Economia. O mais possível, segundo Meirelles, é que ele adote uma política econômica semelhante ao da ex-presidente Dilma Rousseff. Lá atrás, o Palocci foi o ministro voltado para a corrupção. E o da Dilma, o Manteiga, foi para, simplesmente, a péssima gestão. Tanto é que o Brasil entrou em recessão em 2015 e 2016. Gostaria agora de falar sobre alguns temas que o próximo presidente da República, o senhor, se for reeleito, terá que enfrentar. Gostaria de começar sobre lei e ordem. Há tempos existe um debate sobre a redução da maioridade penal e a informação de que o senhor apresentaria um projeto de lei nesse sentido no eventual segundo mandato. Os críticos dessa proposta, sobretudo, falam sobre o sistema que não estaria preparado para isso, até mesmo sobre a superlotação que isso causaria nos presídios. Que argumentos a favor da proposta o senhor traria para o debate? A redução seria para os menores de 16 e 17 anos. Sempre lutei por isso, desde 91, quando cheguei à Câmara dos Deputados. Essa parcela de jovens de 16 e 17 anos, que é uma parcela muito pequena dos infratores, equivale a aproximadamente 0,2%, ou seja, cada 1.000, 2 jovens teimam em cometer crimes. E incentivados pelo fujão. O Lula sempre defendeu ladrões de celular, dizendo que ele estava roubando o celular para ganhar um dinheirinho, dando força a esses menores ladrões. Lugar de moleque dessa idade é para estar na escola. Agora, essa minoria que faz maldade, mata nossos filhos por aí, roubam, sequestram, estupram, lugar dele na cadeia. Se lá está muito cheio, é problema dele. Eu prefiro lá na cadeia cheia do que aqui fora cometendo crime. Agora, a grande maioria da garotada, 16, 17 anos, caso quisesse e fosse aprovado nos testes, poderiam ter a sua carteira nacional de habilitação como prêmio. Hoje a gente vê jovens, de vez em quando, dirigindo por aí, sem habilitação, obviamente, por causa da idade, e entrando aí como infrator. Vamos botar na cadeia quem tem que botar, quem comete esses crimes, em especial os crimes hediondos, e quem é um bom garoto que tenha a sua recompensa para a carteira nacional de habilitação. Esse seria o teor da proposta, então? Apenas para alguns tipos de crimes, crimes hediondos? A ideia é para crimes hediondos. A gente não generalizar muito essa questão. Se bem que furto de celular não entraria nisso. Mas o roubo, né, o latrocínio entraria. O latrocínio é crime hediondo. Então não é que essa minoria pode continuar furtando o celular por aí. Mas saber, tá, nesse primeiro momento, é que
aqueles que cometessem crime hediondo iriam para a cadeia. E aí entra aquele elenco de crimes hediondos que realmente, como tráfico de drogas, sequestro, roubo seguido de morte, os ladrões de celular, protegidos pelo ex-presidente Lula, protegido não, estimulado para ele cometer esse tipo de crime. Há uma diferença enorme entre eu e Lula. Quando alguém, né, comete algum crime, não interessa quem seja esse alguém, nós afastamos, nós incriminamos. Para eles, a lei. Já o outro lado, não. Ele passa pano, ele trata bem, como sempre tratou bem Roberto Jefferson e José Dirceu. Um delatou o outro. Roberto Jefferson contou com detalhes as roubalheiras que acontecia no Brasil, das malas que eles dividiam dinheiro para comprar apoio parlamentar. E eu estava dentro da Câmara. Acompanhei tudo isso. Fui em várias sessões de CPIs, acompanhando o que estava acontecendo. Então, há essa diferença enorme entre eu e o Lula. Do nosso lado, a honestidade, a decência. 3 anos e 10 meses sem corrupção. E se porventura acontecer, ajudaremos a investigar. Conosco, corrupção zero. Você pode notar claramente com números. Antes de mim, as estatais davam pequenos lucros ou até mesmo prejuízo. Conosco, só o ano passado, o lucro das estatais, por não permitirmos que ela seja roubada, chegou na casa dos 180 bilhões de reais. Essa diferença ia para o bolso de alguém, porque as estatais, todas, quase sem exceção, as indicações para a mesma eram políticas para atender interesses partidários, para o Lula e Dilma comprarem voto dentro do parlamento brasileiro. Tanto é que, se você assistir o voto do senhor ministro, o ministro que pediu para sair do Supremo, Joaquim Barbosa, ele diz claramente lá, o único deputado de tal partido que não foi buscar dinheiro na Petrobras foi o senhor Jair Bolsonaro. E também, por ocasião da delação premiada do goleiro Alberto Youssef, ele falou que 3 deputados de um determinado partido nunca pegou dinheiro, fruto de corrupção. E um deles era Jair Bolsonaro. Ou seja, eu sempre fiz a minha parte. Eu nunca vendi meu voto para ninguém. Eu sempre votei com independência. Quando a matéria era boa, votava favorável. Quando não era, votava contra. Então, sempre foi esse meu comportamento. E dizer ao Lula que a forma como ele governou o Brasil, comprando apoio parlamentar, entregando estatais, fundos de pensões, ministérios e bancos oficiais em troca de apoio político, repito, é o que levou o Brasil a mergulhar no maior escândalo de corrupção que se tem notícia em todo o globo terrestre. Bom, eu falei agora há pouco sobre crimes praticados por menores, trouxe aqui o assunto da redução da maioridade penal. Agora é difícil assistir a um telejornal hoje sem ver uma notícia sobre quadrilha do Pix. Eu queria trazer esse assunto para cá. É inegável o avanço do sistema de pagamento por Pix, ajuda muitos brasileiros. O senhor trouxe recentemente um número de 90 milhões de transações no pico, mas é fato também que isso criou novas possibilidades para criminosos. Só na maior cidade do país, presidente, há pelo menos 3 crimes dessa natureza por dia. Os sequestros relâmpago dispararam. Há como o governo federal ajudar nesse cenário? Conversei hoje com o Banco Central sobre esse assunto, para me preparar para a possibilidade dessa pergunta. Obviamente, o Pix, o cara não bota a mão no dinheiro. Ele sequestra a pessoa e a pessoa faz a transferência para uma conta. Então vai para uma conta. Só que essa conta, geralmente, é uma conta laranja ou de aluguel. Então o Banco Central vai desenvolver um sistema para que todo mundo seja identificado. Poderia ser, não vou dizer que vai ser. Ao você abrir uma conta, que tire uma fotografia sua, você pode mandar pelo SAP para lá até, né? E de modo que essas contas ditas laranja vai ter a fotografia de alguém. Não é possível fraudar isso também? É possível também, mas você começa a fechar o cerco. Agora deixo claro, não se compara Pix com caixa eletrônico. Você não tem mais o dinheiro em papel no bolso, melhorou bastante. O Pix você pode programar também para ter um limite de saque diário. Isso muita gente já faz isso daí. O Pix, por exemplo, deixou na mão do povo 13 bilhões de reais por ano
porque não paga qualquer taxa. Então o Pix é algo, no meu entender, excepcional. E infelizmente não vamos ter como zerar crimes desse tipo de transações. Mas tenho certeza, como conversado hoje no Banco Central, brevemente temos reduzido em muito essa possibilidade.